essa semana, na próxima terça, a Assembleia retoma os trabalhos e retoma dentro de acho que de um clima de expectativa, né? A gente acompanhou durante o recesso o governador Paulo Artung fez algumas mudanças, né? A gente já tinha, antes mesmo do recesso, a primeira mudança foi a entrada do Guerino para a equipe do governo, assumindo a Secretaria de Esportes, e a entrada do Zé Esmeraldo, que já foi até feita uma cerimônia rápida de nomeação. E agora, acho que semana passada, né? A saída do Rodrigo para assistência social e a entrada do Durão, que deve tomar posse agora na segunda-feira. Na próxima segunda e terça já está lá no plenário participando dos primeiros trabalhos. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco dessa expectativa. Acho que a Renata até escreveu algumas matérias essa semana falando sobre os vetos que entram aí na pauta, que estão na pauta, né? E a gente vai ter aí a primeira ideia do que essas mexidas vão significar, né, para esse ano agora, como que as lideranças vão se comportar. E eu, só para fechar aqui essa primeira parte, eu concordo com o que o Neto vem dizendo, que mesmo com essas mudanças, né, apesar das mudanças, as pequenas mexidas, eu acredito que o Paulo continua com total controle sobre a Assembleia. Não é isso, Renato? É isso. Você tem alguma dúvida também? Não. São 17 vetos que estão na pauta de votação, não há expectativa nenhuma de derrubada, né? Pode ser que alguém tente, talvez essa questão do IPVA, né? Talvez dê uma movimentada no plenário, mas é muito difícil a gente acreditar que um veto vai ser derrubado. IPVA é aquele projeto que impede a apreensão do veículo, que foi um projeto da mesa, que teve uma discussão, né, e tal. É o ponto mais quente da pauta, vamos dizer assim. Agora, a gente precisa separar várias coisas ao observar essa nova Assembleia, né? Primeiro que as mexidas que o Paulo faz no plenário são bem pontuais, né? E elas não estão visando a melhorar a relação do governo com a Assembleia, porque, como a gente está dizendo aí, a base está completamente dominada, né? A gente tem uma voz dissonante no plenário, que deve continuar se mantendo dissonante. Agora, essas mexidas, elas acontecem em um ano eleitoral, né? Que tem um plenário que está ali praticamente, a metade está ligada diretamente aos pleitos municipais, a outra metade está de olho nela, né? Então, quer dizer, são mudanças políticas visando o processo eleitoral desse ano. Agora, Neta, você acha que o Paulo realmente teve muita cautela, muito cuidado de fazer essa mudança na hora certa, você não acha? Não, na verdade, ele aguardou o ano de 2015, que se comentou muito a questão a saída do Guerino, de outras mexidas, a entrada dos suplentes na Assembleia, aguardou o ano de 2015 inteiro passar, e agora, em 2016, que ele começa a alterar, mas isso sem mexer na governabilidade. A Assembleia já não é um problema para a governabilidade do Estado desde 2003, desde a primeira era Artung, a Assembleia não é problema. E essa Assembleia não poderia ser diferente. Uma das mexidas interessantes que o Paulo vem fazendo é a questão do Majesc. O Majesc, durante o ano de 2015, apesar de ser estreante, ele se mostrou uma voz muito forte. Não apenas só a questão da Escola Viva, mas incomodou, né? Incomodou, porque mostrou coerência. E correu solto, porque não tinha uma base em condições de bater de frente com o discurso dele. E justamente essa base governista fraca, de você não ter, ele deitou e rolou no parlamento. E agora chega o Zé Esmeraldo, que já antes de tomar posse já estava disparando contra o Majesc, e que deve ser um confronto que eu confesso que eu vou aguardar para o ano de 2016. Agora, de qualquer maneira, como a gente concorda aqui, eu acho que realmente o Majesc se destacou, e o fato também de não ter outros parlamentares nessa mesma pegada de oposição, tal, que não dá para falar outra coisa disso, né? Agora, você acha que a estratégia do Paulo como a gente está prevendo aqui, de usar o Zé Esmeraldo para neutralizar o Majesc vai funcionar? Eu não sei se o Zé Esmeraldo ele vai rebater
no mesmo nível, vamos dizer, de conteúdo. Mas o Zé Esmeraldo, quem lembra do Zé Esmeraldo na Assembleia, na legislatura passada, sabe que ele é capaz de tirar as pessoas do sério, né? A gente lembra daquele episódio emblemático dele com o Roberto Carlos, que eles quase saíram ali na mão no plenário. Então, acho que assim, eu acho que a questão ali é desestabilizar, né, o discurso do Majesc, e isso o Zé Esmeraldo consegue sim. É porque eu pegando os exemplos que a gente teve agora em 2015, a gente percebe que quando o líder do governo, Gildevan, ele tentou fazer esse enfrentamento, ele se saiu muito mal. Foi muito ruim para o governo, às vezes, que o Gildevan tentou fazer esse enfrentamento mais direto, que subiu o tom, porque eu percebi até que, e isso aconteceu em alguns momentos com o próprio Majesc, né? Teve uns momentos, mas ele teve com outros parlamentares também. Mas a gente percebe, pelo menos a minha visão foi essa, que quando houve isso, até os parlamentares, vamos dizer assim, que são, né, da base do governo, ficaram meio reticentes também com essa postura mais agressiva. Vocês não acham que isso pode ser um tiro no pé? O destempero também. Dentro da formação do parlamento, o parlamento colhe muitas vozes. A Assembleia só tinha uma, às vezes do Enivaldo. Então ele trazendo mais uma, até para tirar o foco de atenção e também para tirar um pouquinho da responsabilidade do Gildevan querer rebater tudo. A liderança do governo tem que apenas conduzir os projetos do governo, mas isso nunca foi problema. Paulo não precisa de líder para ter o controle da Assembleia. Mas é claro, é significativo essa mudança nesse perfil do líder, que é o líder deixa de ser o responsável por rebater o Majesc, e você traz um outro deputado que também, o Zé Esmeraldo também, ele traz também o peso da eleição de vitória. A gente tem que também levar em consideração o componente das eleições municipais. Que vai ser muito forte, né? Esse ano. Que 2016 é ano de eleição. Então você vê, como a Renata bem disse, metade é pré-candidato e outra metade está muito interessada. Por quê? Porque suas lideranças estão ali. E aí você tem o caso do Durão chamando. Você leva o Durão, que está nas eleições de Linhares. E conversando com o Guerino Zanon. E agora eu falo do Rodrigo Coelho. Rodrigo Coelho pode ser um candidato a prefeito de Cachoeiro, para atrapalhar os planos do presidente da casa, Teodorico Ferraz. E além da questão do Rodrigo Coelho, você tem também a sucessão da própria Assembleia, porque sempre a gente fala num ano, né? Ano passado a gente está falando em 2016 já estamos pensando em 2017 na eleição para presidente da Assembleia. O Rodrigo, muito bem, caso não seja candidato, ele pode voltar do governo com o rótulo do Paulo e virar o novo presidente da casa. Ou caso não vença a eleição, né? Sim. E isso leva a gente para a análise de uma outra figura bem importante nesse contexto todo, que é o Teodorico Ferraz. Sim, né? Que tem uma expectativa agora enorme de saber como vai ser esse reencontro, né, do Teodorico com os pares, né? Com os pares. O Teodorico, ele colocou em xeque a possibilidade, uma movimentação que estava começando a tomar forma nos corredores da Assembleia, que era de uma nova PEC para garantir uma nova recondução do Teodorico Ferraz à presidência da Assembleia. Só que quando ele vai dar aquela entrevista e ele sai disparando contra o Paulo e ele coloca a Assembleia como uma ferramenta desse enfrentamento, ele se incompatibilizou para essa nova eleição. E aí fica uma dúvida, né? Porque o Teodorico Ferraz não tem mais o tamanho que ele tem, né, no cenário estadual. É claro que a gente não pode desconsiderar, né, a grife Ferraço em Cachoeiro, até em Itapimirim, né, por meio da norma AIUB e tal, mas ele sai desgastado para um processo eleitoral. E ele sai ainda mais desgastado para o processo sucessório da Assembleia. Então, como é que fica Teodorico Ferraço fora da mesa diretora da Assembleia? Né? Agora, esse episódio do Ferraço, que eu acho que é um episódio que merece a gente destacar, ele realmente esse foi o famoso tiro no pé, né? Porque ele fez todo aquele carnaval, agitou, tal, parecia que ele falava, agora vai ou racha, né? Vamos ver quem manda aqui. E aí fez toda aquela cena, ameaçou mesmo, na verdade, né? Quando e aqui o que a Renata falou, ele pegou a roupa suja toda que ele tinha para lavar, e a roupa suja exatamente da casa dele, né? Envolvendo
a mulher dele, envolveu até o filho dele, o senador Ricardo Ferraz, e quis usar a Assembleia para lavar lá na Assembleia, que eu acho que foi o grande erro dele. E pior, eu acho que tudo que ele apostou, quando ele foi para os jornais fazer aquelas declarações, que era milindrar o Paulo, eu acho que é aí que foi... Porque a gente tem que pensar, Zeca, o que foi a eleição anterior do Teodorico Ferraz. Por que Teodorico Ferraz foi escolhido presidente da Assembleia? Porque era um nome em condições de trazer para a Assembleia um peso na hora de discutir, né? Na hora de sentar à mesa ali com o governador e tal. E aí Teodorico Ferraz mostrou que ele não estava ali na mesa para discutir os interesses da Assembleia. Ele estava ali na mesa para discutir os interesses dele, do grupo dele. E isso deixou os deputados sem uma confiança naquele player que eles tinham na mesa, né? Aí é hora de você trocar. Se você não tem mais confiança naquele jogador, é hora de trocar, né? Será que os deputados vão topar ser escudo de Teodorico Ferraz? Pois é. E em não sendo, quem estaria apto a fazer esse jogo? Será que o Rodrigo, com essa nova versão, né, palaciana, será que ele tem condição também de fazer essa mediação entre os deputados e o governo? Perguntas que a gente tem que... Ao longo de 2016... A partir de terça a gente começa a ter alguns esclarecimentos, né, sobre